Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos, discutindo hoje América Latina, aspectos humanos. Mais precisamente, vamos discutir um pouquinho sobre o crescimento vegetativo da América Latina. Bem, eu só quero retomar com os senhores a divisão que já fizemos anteriormente, né? Quando pensamos na América e fazemos uma divisão geográfica ou física, dividimos ela em América do Norte, América Central e América do Sul. Podemos dividi-la, então, em América do Norte, Central e Sul. E quando fazemos uma divisão histórica ou cultural, dividimos ela em América anglo-saxônica, né? Que é uma regionalização que se faz referência aos países que possuem como língua oficial o inglês, e podemos dividi-la em América Latina, que é denominada latina por ter sido povoada predominantemente por descendentes dos povos latinos originários da Europa, espanhóis, portugueses, franceses. América Latina, aspectos humanos. Quando falamos em América Latina, aspectos humanos, não podemos deixar de pensar o seguinte: estamos discutindo sobre diversidade, estamos discutindo sobre pluralidade, e temos que aprender indiscutivelmente dentro desse raciocínio macro, tá? Como estamos discutindo aspectos humanos, tá? Em constantemente entender que nós podemos argumentar, mas temos que aprender a ouvir também, e temos que aprender o quê? A lidar com o contraditório, aprender a se ajustar, aprender a se adaptar, tá? Então, estamos discutindo a América Latina, aspectos humanos, dentro desse contexto estamos discutindo diversidade, e é importante a gente entender que nós vivemos essa diversidade, temos que aprender sempre a colocar a nossa ideia, né, construir o nosso raciocínio, discutir, pontuar o nosso pensamento, mas também temos que aprender a ouvir, aprender a lidar com o contraditório, aprender a nos adaptarmos, aprender a nos ajustarmos. Comigo aqui na tela diz assim: o grande espaço geográfico da América Latina é ocupado por uma população extremamente diversificada, sob diversos pontos de vista, quantitativo, de densidade étnico-cultural e de padrão econômico. Neste módulo, vamos conhecer vários aspectos dessa diversidade, alguns deles estampados nas fotos a seguir. Aqui nós vamos colocar, então, eu quero só que os senhores acompanhem comigo, o folclore, a música, a língua e os costumes e a culinária estão entre os elementos que servem para caracterizar a diversidade de culturas e de etnias na América Latina. Em cima à esquerda, como os senhores podem observar, a imagem dos desfile de carnaval em Oruro, na Bolívia, tá? Então o senhor está vendo comigo na tela, Oruro, na Bolívia, certo? Em 2018 a foto. Em cima à direita, dançarinos de tango nas ruas de Buenos Aires, Argentina, em 2017. Embaixo à esquerda, variedades de pimentas utilizadas na culinária mexicana, à venda no mercado na Cidade do México, em 2018. Embaixo à direita, um homem tocando zamponha. Um homem tocando zamponha, certo? Instrumento musical de origem inca, típico do Peru e da Bolívia, na ilha de Taquile, Peru. Foto tirada em 2015. Então, é dentro desse contexto que eu estou pontuando com os senhores, tá? Nós vemos, dentro desse raciocínio da América Latina, tá? Dessa divisão histórica, né, e cultural que nós estamos discutindo hoje, eu quero dizer para os senhores que nós temos que aprender a lidar com o diferente, com o plural, aprender a lidar com o contraditório, né? Aprender a respeitar o próximo, certo? A cultura dele, religião, dentre outros itens, tá? Quantificando a população, a América Latina é formada por 48 unidades políticas entre países independentes e possessões. Sua população em 2018 era de cerca de mais 635 milhões de habitantes. A América Latina, concentrados basicamente em dois países, Brasil e México, que juntos tinham pouco mais de 340 milhões de habitantes, estando ambos entre os 10 países mais populosos do mundo. Aqui tem uma tabela, né, que mostra, observe a tabela abaixo, a lista com algumas das unidades políticas da região e sua posição em relação à população ranking mundial. Então aqui tem América Latina, a população absoluta de países selecionados. Então o Brasil, né, está na América do Sul, 210 milhões da população absoluta, o México está na América do Norte, mas dentro desta divisão
dentro desta divisão que estamos fazendo, tá? Não divisão geográfica, América do Norte, Central e Sul, dentro dessa divisão histórica ou cultural, ele está ali dentro da América Latina, né? Colômbia, com 49 milhões, Argentina, 44, e assim os senhores vão observando a população absoluta desses países pertencentes à América Latina. Analisando a tabela, vemos que após os dois gigantes demográficos, no caso Brasil e México, os demais países têm populações bem menores, a maior parte abaixo de 10 milhões de habitantes. Lembre-se de que algumas cidades do México e do Brasil, como a cidade do México e São Paulo, já tinham em 2018 uma população maior que a de muitos países listados. Então, São Paulo e a cidade do México têm cidades, no caso São Paulo e a cidade do México, são cidades com populações maiores do que países, tá? Aqui, o México tinha em 2018 uma densidade demográfica de 67 habitantes por quilômetro quadrado, porém com a distribuição irregular devido às difíceis condições de relevo e de clima, além das influências históricas e econômicas, tá? Então é importante a gente entender também como é que é distribuído isso. Aqui tem um gráfico demonstrando como é que está essa distribuição da população na América Latina. É um gráfico efetuado por cores, né? Diz assim no descritivo do gráfico. Nas últimas décadas, ao mesmo tempo que muitos habitantes da América do Sul se concentravam nas cidades, ocorreu uma interiorização da população com maior povoamento da Amazônia, área de amplos espaços ainda escassamente povoados. Na realidade, esse povoamento da Amazônia, na realidade, está ocorrendo por um desmatamento, infelizmente, né? Aqui, seguindo o raciocínio abaixo do mapa, diz assim, ó, estamos discutindo, então, o que hoje, gente? Estamos discutindo a América Latina, estamos discutindo aspectos humanos, a diversidade, né? Diversidade cultural, diversidade a respeito de vestimenta, alimentação, diversidade religiosa, tá? E também a forma com que é ocupado, né? Esses países, né? A América Central é bem povoada, tá? Com 115 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Em média. Alguns países se destacam com números acima disso, então, por terem população mais numerosa. Haiti, com 403 habitantes por quilômetro quadrado, El Salvador, com 309 habitantes por quilômetro quadrado, são os melhores exemplos. Ou pequena extensão territorial, por exemplo, Barbados, com 666 habitantes por quilômetro quadrado, é um local pequeno e consequentemente, a concentração aumenta, né? São Vicente e Granadinas, com 283 habitantes por quilômetro quadrado, são bons exemplos. De modo geral, a distribuição espacial da população é muito irregular na região, tá? Irregular. Por quê? Por causa de relevo, por causa de clima, por causa de incentivos, de repente, por indústrias, eles levam pessoas mais próximas ou afastam. São fatores atrativos ou repulsivos, né? Na porção continental, as maiores concentrações estão nas áreas centrais ou nas proximidades da costa do Pacífico, por influência dos solos férteis que facilitam a agricultura. Já a costa do Atlântico, certo? Área inicial de colonização, costa do Atlântico. A área inicial da colonização é menos povoada devido à presença de pântanos e florestas. Nas ilhas, quase sempre o povoamento é maior nas áreas litorâneas e nas proximidades das maiores cidades portuárias, todas de origem colonial. América do Sul, então falamos da América Central, 115 habitantes por quilômetro quadrado. A América do Sul tem apenas 28 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Portanto, a parte menos povoada da América Latina. A América Latina é o termo que dá a aula de hoje, né? Esta população está distribuída de forma muito irregular, formando manchas de alta concentração cercadas por grandes áreas menos povoadas. Se observa no mapa, o mapa que nós acabamos de passar, tá ali, quanto mais escurozinho está pintado o mapa, né? Tem um pouco mais de concentração e quanto mais claro é a menor concentração de população naquela área, tá? Vamos retomar a discussão de crescimento vegetativo, já visto lá no oitavo ano, né? O crescimento vegetativo da América Latina é elevado em apenas 3 países, que apresentam taxas superiores a 2% ao ano. O que é crescimento vegetativo, professor? Por favor, me lembra. Crescimento vegetativo é calculado por quê? Por meio da subtração da taxa percentual de mortalidade da de natalidade. Pode ser resultado positivo, nulo ou negativo. Então, crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, tá? Pode ser positivo, nulo ou negativo. Nos demais, as taxas são baixas, com taxas de fertilidade abaixo da reposição populacional, o que indica que a população está entrando na terceira fase de transição demográfica,
quando o número de jovens começa a diminuir e a parcela de idosos começa a aumentar. Aqui nós temos um gráfico mostrando que a América Latina, o crescimento vegetativo, já descrito para os senhores o que é crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, né? Acima de 2% ao ano, por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, entre 1 e 1,99, por exemplo, Belize, né? De 0 a 99 temos o nosso Brasil, Argentina, Colômbia, né? E abaixo de 0 ao ano, Trindade e Tobago, Cuba e Porto Rico. Vamos fazer uma atividade aqui para fixação disso que nós acabamos de discutir. Diz assim: como vimos, a maioria dos países da América Latina apresenta atualmente um baixo crescimento vegetativo, principalmente por causa da queda da taxa de natalidade. Como o processo de urbanização influenciou nesse cenário? Como o processo de urbanização veio influenciar neste cenário? Bem, essa atividade 1 da página 241, a resposta é: na América Latina ocorreu um rápido processo de urbanização em muitos países, principalmente a partir do que? Da mecanização do campo. Então, foi tendo menos trabalho no campo, consequentemente o pessoal foi para a cidade, né? Acompanhado de uma diminuição do crescimento vegetativo. Entre as principais causas, podemos citar o que? O acesso a métodos contraceptivos, possibilitando um maior planejamento familiar, tá? Então, ou seja, uso de contraceptivos e também o que? A integração, o crescente ingresso da mulher no mercado de trabalho. São fatores, certo? Que influenciaram dentro desse contexto perguntado nesta questão. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.